Zubeldia falando sobre dois personagens. Um que jogou e fez 2 gols e talvez tenha sido o melhor em campo, o Luciano. E outro que não só não jogou, como não viajou, como tá tipo o Vessone. Né? O Arnaldo vai explicar tudo. Eu queria só falar sobre o Rames, porque essa é a parte que me toca. Sim. Não tá aqui porque não é o melhor pro grupo. Que isso deve ser música para os torcedores do São Paulo ouvir um treinador parabéns ao Zubeldia, tá certo, pessoal, esse assunto do jogador, pro Ramos, tá certo. Não tá treinando, não vai jogar. Seja lá quem for, né? Então, eu acho que é um caminho muito não tem bom intensidade para jogar, não vai jogar. Já encontrou, é isso mesmo. Foram 7 minutos dele em campo, né? No último jogo, para ele perceber que não dá e acabou. Sim. É isso aí. 10 minutos talvez ele tenha ficado em campo. Bom, vamos falar sim da expulsão do jogador do Vitória, do zagueiro do Vitória, com 5 minutos de jogo e tal. Mas, Arnaldo, por favor, a questão do Zubeldia, falando de 2 jogadores, como eu falei, do Luciano, que fez 2 gols, e do Rames, que nem sequer viajou. Essa é uma boa conversa, porque acho que o Marcinho falou da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, muitas vezes, eu acho que não é mais, mas era mais Rames do que Luciano. É verdade. Então era a coisa mais... Eu sempre falo que o Rames é o craque imaginário, ele nunca está na imagem. E o Luciano sempre está, essa é a diferença. Então o Luciano, ele é julgado por sempre estar. E o Rames por uma ideia que nunca se concretiza. E acho que nas palavras em espanhol, o Zubeldia colocou isso. Um sempre está, o outro nunca está. Eu dei uma chance. E no coletivo, ele não acrescenta ao coletivo. E não acrescentou desde que chegou. Essa vibe do time agora, essa nova toada, as comemorações dos gols, a vibração, não tem nada a ver com o Rames Rodrigues. Né? Ele não se encaixa nesse modelo. E tem uma coisa curiosa, ele não estava... Eu acho que fez certo o São Paulo. O São Paulo não colocou ele entre os machucados, porque ele não está machucado. O São Paulo tem 5 machucados, ele não está, eu sempre falava, né? O jogo de Marabá, lembra que eu te falei? Não, de Belém contra o Águia de Marabá, que eram 11 ausências, 5 machucados, 5 preservados e o Rames. O Rames não estava nem entre os preservados e nem entre os machucados. Ele estava não relacionado. E é isso, o Rames não foi relacionado por opção do técnico. Ponto. Então a galera do São Paulo que ainda sonha com um craque imaginário, acho que agora com o Zubeldia mais firme, mais experiente, com mais cancha para lidar com a situação que o Carpini, e o Rames foi uma das causas da queda do Carpini. Sem quem tá em cima ficar, né? Tem que jogar, tem que dar chance, né? Que aí, né? Aí acabou também, né? Tem outras coisas acontecendo no São Paulo, né? Assim, desde que o Zubeldia assumiu. Tem menos palpite, menos presença, menos cartola. Isso vai aos poucos mudando. E aí, em relação ao que está presente, que é o Luciano com a camisa 10 e todas as suas situações, o seu comportamento, os cartões e tudo mais, tem uma coisa inegável, que é o cara que faz gols. E, sobretudo, um cara que faz gols que abrem placares. Ele não faz gol do 4-0, como fazia o Pato, por exemplo. E outra vez ele fez o gol não só do 1-0, como logo depois que o Vitória fez o gol, empatou, ele faz o gol do 2-1. E isso que ele fala, para mim, é música para os ouvidos do Zubeldia. Eu e o meu staff, para quem não entendeu completamente, fomos rever todos os gols do Luciano pelo São Paulo entre 2020 e 2023. Pedi um compacto. Para quê? Não é para entender na prática, com o auxílio de imagens, não só sobre a característica do jogador, onde é mais viável ele jogar. Porque essa é uma grande questão. Onde o Luciano joga? Isso. Se ele não é 9, se ele não é 10. Isso é muito importante. Porque é uma forma do técnico trabalhar com seus auxiliares sem ter tempo de treino. Queimar etapas, é isso. E é o que ele está fazendo. Não dá para ficar sentado. Será que vamos experimentar? Como é que funciona? Quando o time vier para jogar em São Paulo, acabar a maratona fora de casa, vai ter um monte de jogo fora de casa. E acho que foi interessante. O time foi montado. A gente já vai chegar na expulsão. O que ele falou, não mostramos, mas ele falou: nós, treinadores, a gente monta o plano A. E aí, o jogo tem a expulsão de um adversário logo com 5 minutos, começa a chover, o campo começa a bola a parar, aí são os planos B e C, que são... O plano A é bonitão no papel, eu vou jogar no 3-5-2, foi o que ele decidiu. Pela primeira vez, aliás, é o 4º sistema diferente, a 4ª escalação diferente, desde que ele assumiu. Dessa vez,
não com o trio na frente, não com o André Silva, Luciano e Calleri, mas com o Nestor, que vai voltando ao meio, né, como um homem de meio de campo, e uma dupla de ataque, Luciano e Calleri, 3-5-2. É isso que ele montou. E na prática, isso funcionou. Claro que com o plano B em jogo, porque o São Paulo teve um a mais desde o começo e teve um campo super encharcado, mas funcionou. E as trocas dele foram boas também, né? Inclusive a troca no primeiro tempo. E a entrada do Galopo, e é a segunda vez que eu vejo o Galopo jogar na posição em que o Galopo deveria ter jogado desde que ele chegou ao São Paulo, mas ele nunca tinha jogado. É a meia-direita. Apoiador. É a meia-direita. O cara é destro, meia-direita, ele cria bastante por ali. Então tem uma série de pequenos acertos do Zubeldia nesse início. O aproveitamento maior do elenco do São Paulo, que é um elenco bom. E acho que isso explica um pouco essa série de vitórias fora de casa, além das expulsões dos adversários. O São Paulo teve expulsão antes mesmo de chegar ao Zubeldia, lá contra o Atlético Goianiense, o jogo que ele assistiu, no jogo contra o Águia e no jogo contra o Vitória. Mas o São Paulo foi bem armado para esses jogos, antes mesmo das expulsões. E ele fala uma coisa, Marcinho, também na entrevista, ele fala, o jogo de Goiânia foi o mais importante até agora, e não foi o jogo que eu trabalhei, eu só assisti. Porque se não vence aquele primeiro jogo do Brasileiro, seriam 3 derrotas do Brasileiro naquela posição que a gente estava vendo lá. Animicamente o time não teria reagido, e ele viu o São Paulo jogar com 3 zagueiros, com o Luciano e Calleri mais à frente, e ganhou. Ele dá a felicitação ao Milton Cruz, que é uma forma dele trazer a galera para perto, mas ele tem razão, na prática aquele jogo foi muito importante para o São Paulo, a vitória contra o Atlético Goianiense, para o campeonato em si, para não ficar lá no... E ele já pôde assumir com um respiro. Então, agora a gente está vendo, quem acompanha o São Paulo, uma situação, você tem o jogo para analisar, mas tem a entrevista do cara para analisar também. Né? Era um pouco diferente na época do Dorival, porque a entrevista do Dorival era só não tinha profundidade. É o estilo do Dorival. Mas o Zubeldia, a gente vai ter bastante coisa para analisar do que ele fala também. O Igor aqui, o Massa, fala, Zubeldia está dando uma aula de adaptação tática e técnica ao Campeonato Brasileiro e aos jogadores. A fidelidade dele ao jogo e a energia mental do jogo que ele entrega é muito bom. Zubeldia conhece o ambiente sul-americano. Baita técnico. Calma, são alguns jogos apenas, mas... Eu já tô zubeldizado, mas calma. Desde que ele chegou, né? Já tem... Estamos vendo uma outra coisa já. Eu vou pedir calma sempre, né? Porque não tô comparando os dois, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O São Paulo melhorou com o Zubeldia, outro treinador é melhor do que o Carpini. Mas o Carpini começou com uma euforia muito grande, né? Quebrando um tabu e ganhando um título. Então, é bom a gente sempre fazer essa ressalva, porque o torcedor pode, às vezes, né, ficar inebriado pelo jeito, pela comunicação dele, pela forma, né? E isso, de fato, é algo hoje fundamental no futebol mundial, não é brasileiro. O treinador tem um papel que vai, às vezes, além daquilo que ele faz no método do dia a dia. O cara tem um método que é legal, que é bom, que é moderno e tal, que ele usa, mas o que me chama a atenção é a forma como os auxiliares participam do jogo. A forma como os auxiliares os socorrem, né? Porque é impossível um treinador prestar atenção nos milhares de detalhes que envolvem um jogo de futebol. Ainda mais para ele que está, neste momento, vai a Belém, volta de Belém, vai a Salvador, volta a Salvador, agora vai para o deserto, volta do deserto, entendeu? Então, todas essas horas de viagem, de aeroporto, por mais que o São Paulo tenha o seu avião também para viajar, tudo isso é um tempo que, se você juntar tudo, você vai ter um dia e meio a menos, e que você poderia estar se adaptando melhor ao clube, ao Milton Cruz, a conhecer quem é quem, o porteiro, os caras que ajudam lá no staff, né? Então, esse é um trabalho que parece começar bem, enraizado, né? Fica aqui a minha preocupação com o gol que o São Paulo levou. Não pode, você tem um jogador a mais, não pode levar um gol desse. E fica também aqui
Eu tava vendo o jogo, falei, pô, mas ele tá com 3 zagueiros, não vai mexer. O Vitória tem um cara lá na frente. E aí ele troca o Bobadilha com cartão amarelo, entra o Galopo, toma cartão amarelo na primeira bola. Que nem falei, bom, falta aquele falei, enfim, mas, sim, pô, verdade. Caramba. Você fala, pô, imagino que ele tenha trocado o Bobadilha por causa do cartão amarelo, né? Mas o usual, natural, até que se faz muito no Brasil, seria trocar um zagueiro. Porque os 3 estavam, né, apertando o São Paulo, o Vitória no campo de defesa, mas capacidade de criação era difícil, né? Então ele poderia ter trocado um zagueiro ali, mas ele esperou para ver, e acho que contou também com a questão do gramado, como é que esse gramado vai estar, que banco que eu tenho para colocar em campo, que jogadores, que características eu tenho para colocar em campo. Enfim, é uma boa reação do São Paulo, vencer fora de casa é fundamental. Essas 2 vitórias do São Paulo contra times que vão melhorar no campeonato, vão brigar para não cair, mas vão melhorar. O Atlético Goianiense em casa não vai ser fácil, o Vitória em casa vai melhorar, esses times vão melhorar. Então essas vitórias contra essas equipes que lá no final você não vai lembrar, né? Elas são fundamentais para você ir adquirindo, né, corpo no campeonato para chegar depois de 10 rodadas, na 11ª rodada, e você olhar e falar, bom, onde eu tô, o que eu tenho pela frente, quais são as competições, porque o início é muito importante. Agora, é curioso isso, né? Porque todo mundo falou na transmissão, na TV Globo também, não, tem que tirar um zagueiro. Ele não tirou, ele foi mexer nisso no final do jogo, né, Lauro? Eu sou completamente contra o fã do não o que o Massinho está falando, mas a situação do comentário, sobretudo na TV aberta, que eu costumo, que é tira o volante ou tira o zagueiro para deixar o time mais ofensivo. É o comentário mais tradicional e trivial. Depende, né? O jogador que tinha o amarelo era o Bobadilha. E se você reparar na entrevista do Zubel Dias sobre... Por isso que é bem interessante notar, prestar atenção no que ele fala sobre cada jogador. Aí ele fala que o Bobadilha é um 8 que joga mais atrás e o Galopo é um 8 que joga mais à frente. Com a troca, ele não trocou 6 por meia dúzia, pelo contrário. Ele simplesmente... colocou um jogador mais criativo. O Pablo Maia, não tem mais Pablo Maia, o Alisson na frente dos 3 zagueiros e coloca o Galopo de meia direita e o Nestor com meia esquerda fazendo as jogadas com os alas. E o Igor Vinícius e o Michel Araújo foram pontas. Então ele estava lá com... E acho, você tem que sempre colocar o seguinte, ele trocou o zagueiro por um outro zagueiro que fez o gol. Isso. O Ferrarese. O sistema com 3 zagueiros, ainda mais num jogo como esse e tal, eu acho que não é um esquema ruim. Você se defende melhor. E não é um jogo para construir zagueiro. A bola não saía só tinha lama. Não era jogo, não era para construir meio, é para jogar pelo lado e cruzar a bola. Não tem como nesse gramado. Eu acho que ele fez o correto, na minha visão. Agora, eu acho que essa situação que o Massa descreveu, e acho que esse é o fato mais legal desse campeonato, que é um campeonato judiado, que é um campeonato largado, que começa numa rodada com uma escala de arbitragem péssima, com vários jogos adiados, não esses necessários, né, da tragédia do Rio Grande do Sul, outros. Então vai dar confusão lá na frente, na época da Copa América, um monte de coisa largada. O legal desse campeonato vai ser justamente o duelo dos treinadores. Tem muito treinador interessante nesse campeonato, inclusive os 2 que estão liderando o campeonato por Bahia e Atlético Paranaense são brasileiros. Eu não estou falando só de estrangeiros. Uhum. A adaptação dos estrangeiros nesse calendário maluco, no mais desafiador calendário dos últimos tempos, que vai ter Brasileirão durante a Copa América, é bem interessante. Eu também tenho acompanhado muito de perto o Milito, que está há mais tempo no Atlético do que o Zubeldia no São Paulo, e mais ou menos essa imersão, e os 2 quiseram parar um tempo por conta da necessidade de recarregar as baterias de energia mental, porque isso, você passar 24 horas no voo vendo gol do Luciano... Enche o saco, né? Enche o saco. Na português claro é esse. E aí, assim, quando o Milito vai no jogo do Atlético, tá perdendo por 2-0 e tira o Hulk, você acha que alguém tiraria o Hulk perdendo por 2-0? Não, jamais. Alguém mexeria no Hulk perdendo por 2-0? Alguém brasileiro? Não. A resposta é
Não. Brasileiro não. E ele tirou o Hulk, mas é que entra o Ele Vargas. não tem é que essa não marra. tem- não tem Tá, ele o- botou dois caras, o Hulk e o Igor Gomes. Aí, O Vargas e o Igor perdão, o Vargas e o Igor Gomes. Aí a bola vem pro Igor Gomes. mete no Assim, o Vargas. Igor Gomes entrou e o Vargas entrou junto. Quando eles entram, a bola vem pro Igor Gomes, ele domina, gira, põe a bola no Vargas e o Vargas faz o gol. E aí eu só fiz esse paralelo, que é mais ou menos a relação. Não compare, por favor, o Hulk com o Rames Rodrigues. É o oposto. Um tá sempre aí, o outro nunca tá aí. Mas lidar com também as grifes, as situações, eles têm mais condição para isso. Eles têm mais independência. Independência para isso. É É, só não esse tem- paralelo não que eu tem- faço. não tem- Né? Tem as amarras, como disse, né? Então tá aí, né, galera? Eu concordo muito aí com o Arnaldo e com o Massini completamente. Eu acho que assim, é muito cedo pra dizer, o Zubedi é o melhor tal, mas que o time é completamente diferente do que o time do Carpines, aí, cara, é 4 vitórias seguidas fora de casa. Barcelona, Águia de Marabá, Atlético Goianiense e Vitória, pô. 4 vitórias seguidas. Qual foi a última vez qual foi o último ano do São Paulo que o São Paulo conseguiu uma marca dessa? Faz tempo, não faz? Faz tempo. Então, bom início de trabalho do Zubeldia e o São Paulo embalou. E agora tem a última sequência, né, fora de casa contra o Cobressão, um jogo duro. As pessoas estão dizendo que vai ser, é o saco de pancada do grupo. Cara, já tirou o ponto do Barcelona. Então, assim, tem que ter cuidado. É um jogo de 3 pontos. O São Paulo tem que ganhar esses 3 pontos. Se o São Paulo ganhar esses 3 pontos, fica, não vou dizer tranquilo, mas fica muito perto da sua classificação, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Bom jogo do São Paulo. 3 pontos, se foi expulso ou não, não interessa ao São Paulo, né? Então, parabéns aí ao elenco, ao Zubeldia, que tá fazendo um ótimo trabalho no São Paulo, né? E já tá mudando a nossa... Eu já tô achando que a gente pode, quem sabe, beliscar algum título, alguma coisa do tipo, né? Ou pelo menos fazer um campeonato bom do brasileiro e tal. Acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos inscreve aqui pra Banda Esporte, link do canal da Banda Esporte na descrição aqui. Valeu, mais um react aí pra vocês. E comenta aí o que você tá achando do São Paulo aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!